Que honra ter você no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Você já é inscrito? Ainda não? Se inscreve aqui, ó, e não esquece também de ativar esse sininho para receber as notificações de cada mensagem que vai ser postada aqui no nosso canal. Prepara seu coração, porque com certeza mais uma mensagem do coração de Deus vai ser enviada para você e vai, sem dúvida alguma, te abençoar. Deus te abençoe. Nós sabemos que quando Jesus veio ao mundo, o propósito primordial, principal, sempre foi esse: trazer salvação ao perdido. Sabe, ele curou, ele expulsou demônios, mas a principal motivação do coração dele sempre foi essa: salvação dos pecados. Porque a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para nos libertar da maior escravidão que eu e você tínhamos na nossa vida. E ele fez isso na cruz. E você sabe que isso deixou o diabo furioso. E continua deixando o diabo furioso. Porque o propósito do diabo é roubar, matar e destruir. Como é que ele faz isso? É através do pecado. É através da transgressão. Por isso que nós estamos aqui como igreja do Senhor para continuar a obra que Jesus começou. Jesus veio para destruir as obras do diabo. E a gente está aqui para fazer a mesma coisa. E como, pastor? Pregando a verdade. Levando o evangelho, levando as boas novas. Falando do amor de Deus. Para que as pessoas entendam que se Deus fez o que fez na nossa vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. O tema da mensagem de hoje é atitudes criminosas. Talvez você diga assim: não, pastor, peraí, calma aí, isso não tem nada a ver comigo. Você está falando de atitudes criminosas, de crime? Não estou cometendo nenhum crime, não. Existe um conceito de crime. Crime é um ato que é proibido por lei e que tem uma pena determinada caso seja realizado. Ou seja, alguém comete um crime contra uma pessoa e acaba recebendo uma punição. Ou seja, crime é uma atitude proibida pela lei humana. Pastor, então o que tem a ver com o que o senhor está falando? Tudo. Deixa eu te explicar. Sabe por quê? Porque o pecado é um crime. Porque vai contra a lei do nosso Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 6, a partir do versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos,
e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe, quando Jesus se manifesta em minha vida e na sua vida, eu não estou dizendo que nós seremos impecáveis, não. Mas o pecado não vai ter mais domínio na nossa vida. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. O pecado vai se tornar um acidente. Eu não sei se você sai de casa, ninguém sai de casa dizendo, vou atropelar alguém hoje. Está amarrado. Ninguém sai de casa pensando em sofrer um acidente. De jeito nenhum. Mas quando acontece de uma forma inesperada. E é isso que Deus quer trazer para a minha vida e para a sua vida. Mas o que é que o diabo tenta fazer, pastor? O diabo tenta fazer com que a gente normalize o pecado. Filhos, vamos falar sério. O que a gente está vivendo hoje em dia? As pessoas estão normalizando o pecado, relativizando, banalizando, olhando para a Bíblia e dizendo assim, eu tenho recebido inúmeras mensagens, porque agora as emissoras de TV querem interpretar o que é que a Bíblia na verdade diz. Ou seja, a gente não mais depende do Espírito Santo, ou a gente não olha para a palavra e sabe que a Bíblia está falando isso e aquilo. Não. Se você for ver, a mídia mundial tem tentado opinar sobre coisas que a Bíblia diz que é pecado, e ponto final. Mas as pessoas estão dizendo assim, não é bem assim. E o pior de tudo não é quem está do lado de fora, não, dizendo isso. É quem está do lado de dentro. Porque, o diabo não vai querer, filhos, enganar quem está do lado de fora. O diabo vai querer enganar quem está do lado de dentro. Pecado é pecado. Obviamente que quando o diabo coloca à nossa frente o pecado, o diabo não vai colocar com a máscara que o pecado tem, porque o diabo é sutil. O diabo, ele se disfarça na beleza. A Bíblia diz que ele é capaz de se transformar em um anjo de luz. Sabe o que ele faz? Ele faz o que fez com Eva. Mostra aquele fruto proibido maravilhoso, e a Bíblia diz que aquele fruto era agradável aos olhos de Eva. Porque se o diabo se manifestasse, ou o pecado se manifestasse como ele é, sem a máscara que ele tem, ninguém ia cair nele. É isso que o diabo tem tentado fazer. Tem tentado trazer uma máscara linda para o pecado, para que as pessoas olhem e digam assim, é normal. Sabe? Às vezes é normal. O diabo vai dizer assim, palavras ofensivas, atitudes maliciosas, inveja, ciúmes, discórdia. Quando a gente entende que se a gente tiver 100% voltado para Deus, o Espírito Santo que habita em nós é Ele, que traz o discernimento para que a gente identifique, opa, isso aqui não vai agradar o meu Deus. Não, isso aqui não vai agradar o meu Deus. Porque senão o pecado vai enlaçar a nossa vida. A Bíblia fala
No livro de Provérbios 5:22, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Filhos, o diabo, ele não quer que a gente pense nas consequências que existem no pecado em si, na atitude criminosa que o pecado é. Porque o pecado vai trazer transtorno. A Bíblia vai falar ali em Provérbios 13:6, a justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecado. Por isso que a gente está vivendo uma época em que a nossa permanência vai ser justamente a característica que vai destacar dos demais. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos darão ouvidos a doutrinas de demônios. Infelizmente, as pessoas vão ouvir coisas a respeito do que a Bíblia diz, mas distorcidas. E infelizmente vão ser enganadas. Nós não podemos normalizar o pecado. Nós não podemos permitir que o padrão do mundo seja o nosso padrão. O nosso padrão é o padrão do céu. Que o reino de Deus venha à terra. Que a santidade de Deus reine na nossa vida, na nossa casa, no trabalho, em qualquer lugar onde a gente chegar. E o céu tem que chegar. Sabe, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos ver alguns termos que são empregados para se referir ao pecado e que possuem diferentes significados. Só para a gente perceber a abrangência que existe nessa palavra pecado, que muitas vezes tem outro tipo de sinônimo: erro, desvio. Mas algumas palavras hebraicas como chatá, que significa desviar do caminho, errar o alvo, avel, avon, significa falta de integridade, desonestidade, iniquidade, pechá, que transmite a ideia da revolta, da rebelião. Rachá significa maldade. Acham, culpa. Algumas palavras gregas no Novo Testamento, armatia, que é a palavra que abrange de uma forma especial no Novo Testamento para pecado, na Septuaginta, e significa desvio do caminho da justiça. Adiquia, injustiça. Anomos, que é usada para se referir àquele que transgride a lei. Paraptoma, significa uma ofensa ou transgressão deliberada. E poneros, significa iniquidade moral. Por que o Senhor está falando de todos esses termos? Porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, pecado é pecado. Nas suas diversas variantes, Deus nunca aliviou o que Ele chamou de pecado, de erro. E por isso que a gente não pode achar que é normal. Pecado tem que ser confessado. Pecado tem que ser tratado. Sabe por quê? Porque senão o pecado vai aprisionar a sua vida e vai impedir de você viver o sonho que Deus tem para você. E hoje eu quero trazer 3 atitudes criminosas, 3 pecados que são corriqueiramente cometidos e que de uma forma insistente o diabo tenta normalizar. Eu poderia falar de muitos outros hoje, mas eu estou trazendo 3 que são aqueles que o diabo mais quer que você diga assim: é normal. Primeira atitude criminosa: a mentira.
A Bíblia fala em Êxodo 20:16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse aqui é o 9º mandamento. Qual é o objetivo desse mandamento? É justamente trazer ao coração do ser humano, aos seus lábios, a verdade. Esse mandamento traz 3 ideias principais. Primeira ideia é: não podemos dizer falso testemunho. Uma vez, eu fui a um jogo de futebol. O melhor time do Brasil, que é o Sport Clube do Recife. Gente, nem eu sabia que tinha tanto torcedor rubro-negro aqui. Me perdoem aí os flamenguistas, e 87 é nosso. Tô brincando. Não, é verdade. Mas eu tô só... Eu fui a um jogo do Sport. Nesse dia, uma pessoa foi comigo. E ele levou a sua filhinha. A sua filhinha, eu acho que nessa época tinha cerca de 6 anos de idade. Eu sei que tem uma idade que criança não paga. Ela não se aplicava a esse critério. Eu lembro que eu passei. E de repente, ele estava passando atrás. Colocou sua filha nos ombros, na carcunda, como ele chama. E eu só ouvi o rapaz perguntando assim: quantos anos tem sua filha? 5. Nessa hora, a menina fez: não, pai, eu tenho 6. Aleluia, Deus estava falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele mentiu. E tem gente que diz assim: ah, pastor, mas é normal, né? Para a gente não pagar mais. Eu vou na Disney, pastor. Vou colocar minha filha no carrinho, vou dizer que ela só tem 4 anos. Ou 3 anos. Mentira, mentira. Filhos, a gente não pode normalizar a mentira. E sabe por que não pode? Porque eu estou começando com a mentira. Porque eu estou começando com o pior dos crimes. Porque a mentira tem o veneno, a essência do diabo. O diabo é chamado de pai da mentira. O que foi que fez com que Adão e Eva deixassem o Éden? A mentira. O diabo mentiu para Eva. Consequentemente, essa mentira alcançou Adão. E uma maldição se instalou na vida daquele casal. Deixa eu te dizer uma coisa: a mentira nos tira do paraíso. A mentira faz a gente deixar de viver as promessas de Deus. E a gente não pode dizer é normal. Ah, pastor, porque todo mundo faz isso. É? Você é todo mundo? Ah, então se todo mundo dissesse assim, vou para o inferno, você ia querer ir para o inferno? Sabe, é nessa hora que a gente precisa entender qual é a consequência que uma mentira pode trazer na vida de alguém, gente. O falso testemunho. A gente vê os irmãos de José mentindo para o pai, dizendo que José tinha morrido. Eles mataram um cabrito, colocaram o sangue do cabrito na túnica de José e falaram para Jacó: olha aí, ó, seu filho morreu. 20 anos se passaram e o pai acreditou naquela mentira. Você já parou para pensar a tristeza que esse homem tinha diariamente? Filho querido do coração dele. Será que a gente já parou para pensar nas consequências que podem ser trazidas através de uma mentira? Quando dizem que mentira tem perna curta, tem mesmo. Você sabe por quê?
Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Se tem uma coisa que Deus odeia, é a mentira. Lá em Provérbios 6, do versículo 16 ao 19, a Bíblia lista 6 coisas que o Senhor odeia, e uma delas é a língua mentirosa. Pastor, mas assim, é uma mentirinha boa. Não existe mentirinha boa. Por quê? Porque se o pai da mentira é o diabo, e o diabo não é bom, quem imita o diabo está mostrando o caráter que tem na sua vida. Um dos princípios que nós ensinamos na Igreja do Amor é o da transparência. Abra o coração. Fale o que está aqui dentro. Sabe, chega junto do seu líder de célula, de um discipulador, do pastor, diga: olha, eu preciso de ajuda. Sabe, transparência nos relacionamentos, você, sua esposa, seu esposo, os filhos com os pais. Sabe por quê? Deus sempre foi transparente. Deus chegou para Adão e para Eva e disse: vocês não podem comer desse fruto, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus nunca deixou de falar a verdade. Você sabe qual é, como a Bíblia chama Jesus Cristo, lá em Apocalipse? A fiel testemunha. E por ele ter tido um testemunho fiel e verdadeiro, isso lhe custou a vida. Posso te dizer uma coisa, para mim e para você, escuta, é melhor que eu e você morramos falando a verdade do que disseminando a mentira. Se Jesus abriu o seu coração para falar a verdade que tinha que ser dita, se a gente imita Jesus, a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que imitá-lo. Tem tanta gente que mente tanto. Deixa eu te dizer, no seu trabalho, seja honesto com seu patrão. Fala. Se acontecer alguma coisa de errado, fala a verdade. Aqui é mais difícil você conseguir atestado médico, né? Mas lá no Brasil, tem gente que gosta de um jeitinho brasileiro. Do atestado médico. Que não deixa de ser mentira. Não deixa de ser mentira. Eu acredito que Deus é o Deus que transforma qualquer um que esteja vivendo na mentira. Qualquer um que esteja ou mentindo ou acreditando em uma mentira. A Bíblia diz que Saulo acreditava numa mentira. Saulo acreditava que ele estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos. Mas tem uma hora em que a verdade o liberta. A gente vai encontrar Pedro mentindo. Quando ele é perguntado: e aí, você conhece esse homem? Você lembra que Pedro foi o que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o que Pedro disse? Não conheço não. 3 vezes. Mas a Bíblia vai mostrar que Deus continuou trabalhando na vida de Pedro para que Pedro se tornasse alguém verdadeiro. Por isso que no dia de Pentecostes,
Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta de uma forma sobrenatural e as pessoas começam a dizer assim, está todo mundo bêbado, está todo mundo embriagado. Pedro se levanta para falar a verdade. Não. Ninguém está embriagado. E ele começa a falar justamente da história de Jesus para chegar até o momento em que aquele instante era cumprimento daquilo que Jesus tinha dito que ia acontecer. A verdade liberta. Chegou a hora. Sabe, se a gente estava vivendo algum tipo de mentira, chegou a hora de viver o que a Bíblia fala em Mateus 5:37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos ser verdadeiros. Vamos mostrar que a verdade reina na nossa vida. Qual é a outra atitude criminosa, pastor? O ódio. A Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 13, não matarás. Poxa, pastor, peraí, o senhor está falando de ódio. E aqui está dizendo não matarás. Eu não matei, nem penso em matar ninguém. Você não mata, mas você odeia. Como é que é, pastor? Às vezes nós achamos que o matar está condicionado a uma atitude prática de levar alguém à morte. Não. Davi matou Urias, mas não foi Davi que enfiou uma espada em Urias. Foi o ódio dele. O ódio por ter chamado Urias para ficar com sua esposa Batseba, para que ninguém acreditasse numa mentira. Olha aí, ó. Davi ficou com tanto ódio, porque quando Urias teve a oportunidade de ir para casa, ele não foi. E você sabe o que vai acontecer. Por isso que a Bíblia vai mostrar que Davi matou Urias com a espada dos filhos de Amon. Olha a expressão que é utilizada quando o profeta Natan chega para ele. Você matou Urias com a espada dos filhos de Amon. Por quê? Porque foi o ódio. A morte não se limita ao corpo. Não. Há características espirituais que também podem ser mortas antes que morra o corpo. Existem atitudes do coração que podem matar. Maldade, ressentimento, palavras, rancor, indiferença. Tem muita gente que está morta por dentro por causa das palavras que ouviram há tantos anos atrás. Talvez tenha alguém aqui que está morto por dentro, sabe por quê? Porque um dia o seu pai falou coisas que machucaram a sua alma. Até hoje você sorri por fora, mas por dentro você está morto. Talvez foi uma atitude de indiferença, sabe? A mesma atitude que o sacerdote e o levita tiveram em relação àquele homem que foi ajudado pelo bom samaritano. Você lembra? Aquele homem estava, vamos dizer, 50% morto. E a Bíblia diz que o sacerdote passou, não fez nada. O levita passou, não fez nada. Até que quem menos todos esperavam, quem? O samaritano, que era considerado sujo, impuro. Ele foi o responsável por cuidar daquela vida.
Por isso que a Bíblia mostra que foi o sacerdote e o levita que não fizeram nada. Por quê? Porque, filhos, deixa eu dizer uma coisa: o diabo vai tentar fazer com que eu e você sejamos justamente os alvos dessas atitudes criminosas, e uma dessas é a indiferença, é o ódio que se transforma e tem vários sinônimos. Será que você está aqui hoje e até hoje você está brigado com alguém da sua família? Ah, pastor, mas fulano de tal fez um negócio ruim contra mim, eu não quero nem saber. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou dizendo que você vai continuar caminhando com essa pessoa, não estou dizendo. O que eu estou perguntando é: você está guardando ódio e rancor no seu coração? Existe ressentimento? Porque se é isso que está acontecendo, deixa eu te dizer uma coisa: se você pensa que a pessoa que está morrendo é você que está morrendo, isso é um crime contra a sua própria vida. Olha o que a Bíblia fala em 1 João 3,15: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Meu Deus! O que a Bíblia está falando aqui é que você não precisa ter um revólver para matar alguém, porque a sua arma pode estar dentro do seu coração. A pergunta que eu quero fazer para mim, para você hoje é: a gente está amando as pessoas? A gente está sendo compassivo? Será que nosso coração está abrigando ódio, rancor? Quais são as sementes que existem dentro de mim e de você? Você sabia que há mais maçãs em uma semente do que sementes em uma maçã? Mas essas sementes, para produzirem as maçãs, precisam ser muito bem cuidadas. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que vai ser produzido de dentro de mim e de você. É por isso que eu estou falando que a gente não pode normalizar, filhos, o pecado. Porque existe uma consequência. E essa consequência é que o diabo não quer que a gente traga à tona para a nossa vida. Lá em Mateus 5, 21, 22 diz assim: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. A Bíblia vai completar dizendo assim: quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. A Bíblia diz assim: quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo, ao inferno de fogo. Você sabia que o sentimento de ira recebe a mesma sentença judicial do assassinato? A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso que Marcos 7, 21, 23 diz: porque dentro do coração do homem natural é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro, contaminam o homem. E o diabo vai fazer, sabe o que? Vai dizer assim: que nada, a pessoa fez mal contra você. Ah, que nada. Você lembra do que ela falou? Talvez você olhe para a história de Judas Iscariotes e pense assim: tá vendo? Deus nem foi atrás dele porque queria que ele se matasse mesmo. Deixa eu te falar. A morte de Judas foi uma consequência da decisão que Judas Iscariotes tomou. Ele não se arrependeu.
Jesus sempre vai estar de braços abertos para mim, para você. Não importa o que a gente tenha feito. Se a gente agir como filho pródigo, que errou, desejou a morte do pai, mas a Bíblia vai dizer que ele se arrependeu e voltou dizendo, eu quero voltar como servo. O que foi que o pai fez? O pai disse assim, não, vem para cá não quero mais saber de você, porque você pegou meu dinheiro, você desejou minha morte, porque... Não, o pai não fez isso. O pai abraçou, colocou roupa nova, sandálias, anel, fez banquete. É isso que Deus faz com qualquer pessoa que se arrepende e que dá o coração para Jesus e diz assim, Jesus, eu fui ferido, Jesus, olha, eu fui injustiçado, mas eu quero te dar o meu coração e eu não vou guardar mais nada dentro dele. Sabe, hoje eu creio que Deus quer limpar o nosso coração de uma forma tão poderosa. E talvez você vai sair hoje daqui e o Espírito Santo de Deus está te lembrando de alguém que você vai ter que telefonar e vai dizer assim, me perdoa. Por tanto tempo eu guardei mágoa de você, por tanto tempo eu te odiei, mas hoje eu estou aqui para ser liberado e para te liberar. O amor, o verdadeiro amor, ele vence todo e qualquer tipo de sentimento maligno que o diabo tenta inserir no nosso coração. Mas a última atitude criminosa que eu quero falar hoje é a cobiça. Êxodo 20:17 diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Já parou para pensar que a cobiça não é algo que você manifesta de uma forma clara, visível? Ela é interna. Eu vi a história de um parasita nematóide que ataca as plantações da América do Norte, dos Estados Unidos, e causa um prejuízo milionário. O interessante é a forma como esse parasita age. Ele chega na plantação e ele planta ovos, mas a verdade é que esse parasita tem ovos dentro de si, que começam a se desenvolver, e o parasita morre por isso, e fica lá na plantação. A pessoa pensa que é um bicho, um inseto que morreu. Mas no tempo certo, todos aqueles ovos nascem e a plantação toda é destruída. A mesma coisa é a cobiça. Sabe, você não vê, mas está lá dentro, está corroendo o coração. Sabe quando a gente não consegue se alegrar com a bênção do irmão? Sabe quando o irmão, vamos lá, comprou um carro que você queria, aí você já começa a se contorcer por dentro. Diz assim, rapaz, eu trabalho mais que ele, como é que ele tem e eu não tenho? Sabe, aquela expressão que a gente usa, a grama do vizinho sempre vai parecer que é mais verde do que a nossa, mas não, é verde de todo jeito. Sabe quando a gente não se alegra e não valoriza aquilo que Deus já nos deu?
Às vezes isso acontece na igreja, gente. A pessoa vê o outro no louvor e diz assim, eu queria tanto estar no louvor. Deixa eu dizer, quem está aqui, quem está aí, quem está aí, quem está ali, quem está aqui, é tudo a mesma coisa, é tudo servo. Não existe status, e eu também. Não! A gente tem que entender que a gente é um corpo, que a gente é uma família, que a gente está unido, vivendo o mesmo propósito e não permitindo que a cobiça, sabe, reine na nossa vida. Você sabe por que Caim matou Abel? Ele olhou, viu aquele sacrifício, aquela oferta que Abel tinha dado, ele também deu, mas ele não recebeu o mesmo prestígio que Abel recebeu. Ei, a gente precisa ter tanto cuidado com esse tipo de sentimento. O dicionário diz que a cobiça é o desejo sôfrego, veemente, é a avidez, é a ambição desmedida por riquezas, por coisas, por posições, é a concupiscência, é a inveja, é a avareza, é o ciúme, é a competição. Lembra da história que eu disse? Está lá dentro. Ninguém vê. Mas de repente, explode. Cobiça é o sentimento interior do homem, que mesmo não conseguindo aquilo que almeja, ele nutre interiormente esse desejo. Por isso que ele começa no coração, para depois se manifestar do lado de fora. Mas Deus quer que a gente vença. Sabe, Deus quer que a gente entenda que Ele sempre vai ter o melhor para cada um de nós. Talvez o melhor de Deus para mim não vai ser o melhor de Deus para você, mas eu tenho que celebrar, eu tenho que festejar, e eu tenho que me contentar com aquilo que Deus já me deu. Saiba que o que Deus te deu é o melhor dele para a sua vida. E é dessa forma que a gente precisa continuar seguindo. E não achando normal isso de, pastor, eu sinto um pouquinho assim de inveja, eu fiquei um pouco triste com fulano, porque olha, o senhor falou com ele, não falou. Escuta. Não. Sabe como é que a gente vence a cobiça? Amadurecendo. Sabe como a gente vence a cobiça? Crescendo. E olhando ao nosso redor e vendo tudo o que está acontecendo. Entendendo que Deus está fazendo algo na vida de cada um, inclusive na nossa. Caim não conseguiu enxergar isso. E sabe o que ele fez? Matou Abel. Mas a verdade é que Caim não estava trazendo uma morte para Abel, estava trazendo para ele. Como é que é, pastor? Sim, você lembra? Caim vai fugir, vai ser marcado. É isso que a cobiça faz. Com todos os seus sinônimos, a inveja e etc. Faz com que a gente fique marcado por morte, por esterilidade. Deus não quer que sejamos estéreis. Deus não quer que a gente seja alguém seco. Existe uma árvore em países tropicais. Essa árvore é linda, é grande, um tronco aparentemente forte, robusto, mas dentro do tronco
Ninguém vê. Mas ele está sendo corroído. Está ficando seco. E sabe o que acontece? Quando os ventos fortes batem. Do nada, essa árvore cai. E quando cai, as pessoas olham e começam a perceber: estava seca. É isso que o pecado faz na nossa vida. É isso que a mentira faz. É isso que o ódio faz. É isso que a cobiça faz. Mas sabe o que Deus quer fazer hoje? Deus quer pegar a minha vida e a sua vida. Talvez você chegou seco aqui, mas eu vou te dizer, hoje Deus vai te encher. E a partir de hoje, sabe, você vai deixar Deus te encher para você vencer essas coisas ou qualquer outro tipo de atitude criminosa, de pecado que tem reinado na sua vida. E aí, sabe o que é que vai acontecer? Você não vai ser mais escravo do pecado. O pecado não vai ter mais domínio sobre você. Você lembra de Paulo? Perseguidor de cristãos, vivendo um erro, uma mentira, mas de repente os olhos dele se abriram. É o próprio Paulo que vai mostrar em Romanos que, eu estou morto para o pecado, o pecado está morto para mim, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Eu comecei dizendo que a gente não vai ser impecável, mas o pecado vai ser um acidente na nossa vida. E se a gente pecar, a gente confessa e deixa. A gente confessa e deixa, para que a gente alcance a misericórdia do Senhor, para que a gente alcance o perdão do Senhor sobre a nossa vida. Hoje, Deus quer que você saia desse lugar escolhendo aquele que vai te dar a vitória contra qualquer atitude criminosa, contra qualquer pecado, porque o seu desejo vai ser agradar a Ele.